Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. E além do Campeonato Alagoano, o Canhão também é massa, chegando aqui na programação da TV Mar Canal 525 para trazer todos os detalhes do futebol de Alagoas. Daqui para frente nós vamos juntos, eu e você e eu, com as últimas notícias do esporte, trazendo também nesses próximos 50 minutos toda a movimentação de uma quarta-feira de muito futebol pelo Brasil. A Copa Alagoas terá mais uma rodada também neste meio de semana e está sendo preparado para daqui a pouco, em Murici, o duelo entre CRB Sub-20 e CSA titular. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes com o Guilherme Nobre aqui no estúdio. Vamos trazer também muita informação com os atletas do Asa, que na noite de hoje recebem a equipe do Cruzeiro. Aliás, recebe não porque o jogo é local, né? Um jogo de Arapiraca mesmo. Cruzeiro de Arapiraca e Asa pela Copa Alagoas. Vamos trazer também muitos detalhes relacionados ao futebol pelo Brasil, já que existem novas regras no futebol e a CBF já implantando, pretendendo colocar em prática. Uma delas, gostaria inclusive de chamar a sua atenção, que o gesto feito pelo árbitro, que hoje todo mundo sabe, vai até o vídeo, vai ser agora também, vai ter um tutorial. Isso vai ser explicado pelos árbitros agora. O árbitro vai ter a obrigação de explicar agora para o público o porquê da marcação daquela penalidade, daquela falta, daquele lance capital, daquela expulsão. É, rapaz, e aí novidades então no futebol brasileiro. Tudo isso e muito mais. Vamos trazer também a participação dos integrantes do Timaço na Gazeta e muitas outras informações nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Está no ar. Canal Esporte é massa. Canal Esportes, oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. É isso aí, agora vamos começar o programa. Guilherme Nobre daquele, fuja não, Guilherme Nobre, ele ia tropeçando ali, só fiz dizer, Guilherme Nobre, não fuja, venha cá no segundo bloco, não, você vem pra cá agora, você tá aqui, meu filho, vem pra cá. Vou chamar uma matéria agora muito interessante que mostra as mudanças no regulamento das competições e na atuação dos árbitros no futebol brasileiro. A CBF, através de seu conselho, acabou aprovando ontem essas novas alterações. É claro que isso também faz parte de uma regra que tem sido estabelecida pela International Board, que acaba sendo uma das principais, ou se não a principal mesmo entidade, que determina para os clubes de futebol mundial as regras do futebol que serão implantadas aqui no Brasil. Nós vamos colocar agora com esse material institucional da Confederação Brasileira de Futebol, o que é que vai mudar aqui no nosso país com essas novas regras a partir de 2024. Vamos ver. Essas reuniões a CBF faz sempre com todos os clubes, seja da Série A, seja da Série B, da Série C, da Série D, do feminino, e assim vai ser todas as competições. A CBF tem que discutir com todos os atores a forma da competição, aquilo que pode ser problema na competição, como estádio, iluminação, enfim. Esse é a marca da nossa gestão, de ouvir exaustivamente a todos aqueles que fazem parte do futebol brasileiro e que disputem competição do futebol brasileiro. E de sorte que é uma entidade que dá o diálogo para que os clubes se manifestem, daquilo que foi tratado e decidido vai estar inserido no regulamento da competição, no REC, e alguns outros pontos que são de ordem do Regulamento Geral de Competições, que também a CBF vai também tratar com os clubes antes da sua divulgação final, que isso será no dia 13 de março, 30 dias antes do início da competição. Então, ouvir os capitães é muito importante. Lógico que nós vamos ter ainda uma outra reunião com todos os capitães, porque
e queremos atendê-los, principalmente no que diz respeito ao horário, porque eles têm uma jornada que são diversas. Nós queremos encontrar, junto com cada capitão de clube, essa distinção que eles possam dar para que a CBF, o horário que for o melhor para eles, a CBF vai se adequar e ter uma reunião com a arbitragem, com competições, com o jurídico e com todas as diretorias que contribuem para o campeonato brasileiro. O Prêmio Roberto Dinamite tinha sido uma reivindicação do Vasco da Gama, junto com a Federação do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Rodrigo Dinamite, que é muito importante esse prêmio ao artilheiro do Campeonato Brasileiro, a um atleta exemplar, um atleta digno, um atleta que deu muitas alegrias, não só à torcida do Vasco da Gama, mas também à torcida do futebol brasileiro e do futebol mundial, já que ele jogou também seleção brasileira em grandes clubes do futebol do mundo. Portanto, o artilheiro da competição vai levar um troféu Roberto Dinamite e mais uma premiação que a CBF vai designar para que aquele que seja o artilheiro, ele possa estar sempre reverenciando esse ídolo do futebol brasileiro. Tá aí o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Gustavo Feijó que gosta dele. Meu amigo. Guilherme Nobre, um abraço pra você. Tudo bem, Guilherme? Tudo certo, só enfrentei um trânsitozinho, mas de boa. Rapaz, é normal, né? Aqui dentro de Maceió, principalmente nesse horário, né? Horário de almoço, todo mundo sempre trabalha, né? E acompanhando o Canal Esportes. Guilherme, esse conselho técnico realizado na CBF, na sede da entidade no Rio de Janeiro, traz mudanças significativas no futebol. Eu gostaria já de iniciar o programa de hoje, ter mais uma vez a sua presença, para poder falar dessas mudanças. As principais. O aumento já aprovado, inclusive no Brasileirão, de jogadores estrangeiros. Todas as equipes já aprovaram, foi unanimidade, o aumento no número de atletas estrangeiros, passando de 7, que até era assim no ano passado, para 9. Ou seja, as equipes brasileiras passarão a ter 9 jogadores permitidos aí, 9 jogadores estrangeiros. Esse estrangeirismo mesmo, cada vez mais presente no futebol brasileiro, muito mais do que em outros tempos. Isso também faz parte de uma série de mudanças que o futebol hoje tem apresentado, Guilherme? Sim, com certeza, Canhão. É uma Europa chegando no Brasil, porque na Europa a gente já tem esse fenômeno há muito tempo. A gente lembra que em 2010 a Internacional foi campeã da Champions League com um time sem nenhum italiano, por exemplo. Então a gente vai passando por esse processo de globalização, vai chegando, abrindo mais o mercado do Brasil, porque há pouco tempo a gente não via tantos jogadores europeus chegando ao futebol brasileiro, mas aqui, América do Sul e tudo mais. E agora está chegando, a gente tinha o Rafael no Corinthians há pouco tempo, que é português, agora tem o Payet no Vasco, que é um cara francês. Que é um francês. Então, assim, eu vejo como positivo. Verrete argentino. No Flamengo também tem uma estrangeirada por lá, Botafogo. Inclusive, o Vasco é uma das equipes com mais jogadores estrangeiros. Tem Medel, o chileno também. É verdade. Eu vejo como positiva a mudança, mas é entender também o processo para você não exagerar. Há pouco tempo eram 5 estrangeiros apenas permitidos, hoje já são 9, quase o dobro daquela época. Então, é normal, é natural. E você abre mais o mercado, você vai conseguir trazer mais jogadores de fora. E para o Brasil, principalmente em relação à América do Sul, é muito positivo, porque o Brasil tem um poder de mercado muito maior que os outros países, Argentina, Uruguai, Paraguai, e a gente vai conseguir inchar nosso campeonato, eu vejo como positivo. É claro, uma outra discussão nesse ponto é o seguinte, não traz uma certa preocupação na diminuição das vagas de emprego para os atletas brasileiros, Guilherme, esse tipo de discussão? Não, com certeza tem essa discussão, mas eu não vejo faltando espaço, porque tem tanto espaço e tem espaço de sobra, porque são muitos times no Brasil. Sim. O que falta são times com condições financeiras, como os 20 da Série A, a gente pode colocar nisso, até os 20 da Série B também. Só que tem muito mercado ainda, o que falta é uma profissionalização da maioria dos clubes. E aí você vai conseguir dar uma estrutura mais para os atletas, independente de ser brasileiro ou argentino, tanto faz. O importante é o clube profissionalizar-se e conseguir dar esse espaço para os jogadores, porque espaço, ao meu ver, não falta. Inclusive, a gente vê muitos casos de jogadores que têm uma carreira mais longa. Tem espaço para todo mundo no futebol brasileiro atualmente. Mas acho que não vai tirar espaço de ninguém, não. Eu vi o jogo Botafogo e Fluminense no último final de semana, até jogador de Angola, né? Sim, na equipe do Botafogo, né? O Bastos, né? Jogador do Botafogo. Então, angolano, inclusive a caneleira dele tem lá, né? A bandeira, né, de Angola. Aqui em Maceió, o CRB, você tem o Facundo Labandeira, tem o Alexander Dias, quer dizer, tem muita gente hoje
que está ocupando espaço no mercado brasileiro, né? Muitos, inclusive do continente sul-americano, que traz essa necessidade. A princípio no Brasileirão, é Série A somente, esse aumento no número limite de estrangeiros, passando de 7 para 9. Isso o Guilherme já avaliou aqui e entende com bons olhos. Eu acho também que é uma grande iniciativa, dá um brilho também na competição, essa participação de atletas estrangeiros aqui no nosso futebol. Uma outra novidade que o Conselho Técnico da CBF colocou ontem, e aqui em tom de prestação de serviço, é agora a atuação dos árbitros nas marcações em que se exige a entrada do VAR. Eles agora terão a obrigação no Campeonato Brasileiro, os torcedores receberão essa explicação ao vivo, Guilherme. Isso acaba também sendo um papel muito importante para compreendermos de fato, porque como comentaristas nós presumimos que aquela atitude foi baseada na regra. Só que muitas vezes os árbitros eles são motivados a ter compreensões dos lances polêmicos que divergem com a nossa análise. E são blindados a isso. E agora com essa explicação, a coisa vai ficar bem mais prática e clara também para o público, né, Guilherme? É, com certeza. A gente cobrava muito isso da arbitragem brasileira, inclusive da dona CBF, de ter uma transparência em relação aos árbitros, porque a gente viu um campeonato brasileiro, não só brasileiro, mas todas as divisões, recheada de polêmicas, recheada de lances que realmente ficava muito claro um erro e a gente não tinha uma explicação, porque o árbitro aqui não pode falar, não pode dar a opinião dele, não pode dar entrevista para ninguém, aí ficava um Deus nos acuda, esperando a CBF se pronunciar no dia seguinte e sem resolver nada. É um passo, mas ainda não é um passo definitivo, pelo menos ao meu ver. Eu defendo completamente a profissionalização da arbitragem no Brasil, porque você precisa de profissionais atentos a uma só função. Com certeza. Porque é um trabalho muito difícil. Acabar com essa história do cara ser, por exemplo, servidor público e árbitro, o cara ser educador físico e árbitro. Pois é. Né? É preciso profissionalizar. Defendo também isso já de muitos anos, Guilherme. Não é agora que defendo, não. Defendo de muitos anos que a profissão árbitro ela precisa ser reconhecida. Tem que existir. Precisa existir. Porque essa ideia de que o cara está utilizando somente os finais de semana ou as quartas-feiras para fazer um bico, isso não traz... É bico. É um bico. O cara é servidor público, mas nas horas vagas é árbitro de futebol. Não pode, gente. Falar hoje no futebol dessa maneira não dá. Até para se cobrar uma responsabilidade, para que o cara também tenha, como humano, a possibilidade de ficar mais concentrado com aquilo que ele escolheu como profissão. Exatamente. E a gente tem um negócio que, se ele erra, ele pode ser penalizado, mas ele ganha o que ele tem. Ele vai ganhar o valor que já é previsto pela CBF. Sendo profissional, você pode ter uma reciclagem, você vai ser praticamente obrigado a fazer essa reciclagem para melhorar a arbitragem. Eu só vejo avanços com a possível profissionalização. A CBF é um pouco receosa a isso, mas a CBF tem que crescer em muitos pontos ainda até chegar nisso. Então, a gente torce para que aconteça o mais rápido possível, mas essa situação do VAR, de você explicar, pelo menos... Eu achei fantástico. É um passo, passo muito legal. E para fechar essas novidades, né, mais uma vez no calendário esse ano da CBF no Brasileirão, teremos a paralisação por conta da Copa América do dia 20 de junho ao dia 14 de julho, ou seja, todas as competições oficiais na Série A, né, quando se tem jogos de Série A, jogos oficiais, eles serão paralisados por conta da Copa América, e a homenagem a Roberto Dinamite para o artilheiro da competição. Uma homenagem muito justa, né? O maior artilheiro, né, da história de uma edição do Campeonato Brasileiro, ou de todas as edições do Campeonato Brasileiro com acumulado, o Roberto Dinamite, que morreu no ano passado. Ano passado ou foi retrasado? Foi no ano passado, bem no início, em janeiro. Bem no início, né, do ano passado, e a CBF agora também acertando. Do meu ponto de vista, são decisões assertivas, essa do Conselho Técnico sobre as questões das mudanças de regra no futebol. E vamos torcer para chegar à Série B também, né, que daqui a pouco tem tabela da Série B. Sim, né, Guilherme? Espero que sim. É porque eles colocam a Série A por ser a vitrine e depois eles começam a estender para as outras competições. Eu torço que a Série D passe a ter esse tratamento também, para dar uma ideia mais igualitária. Inclusive, expectativa para que nesta semana tenhamos já a tabela da Série D 2024. Muito bem, Guilherme Nobre trazendo todas essas mudanças aqui sobre o calendário do futebol brasileiro, a CBF debatendo, discutindo, e entre os pontos mais importantes, é óbvio que você vai poder acompanhar também, para quem está chegando agora, durante a programação da nossa TV Mar, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, mais detalhes a respeito de tudo isso que movimenta o Campeonato Brasileiro. As competições em andamento no âmbito local. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos falar de Copa Alagoas, ao lado do Gui Nobre, para trazer todos os detalhes preparativos do CSA para o jogo desta tarde. Tem clássico, viu? CRB Sub-20
e CSA titular na cidade de Murici, pela Copa Alagoas. Tudo isso daqui a pouco na sequência do Canal Esportes. Voltamos já. Você está assistindo Canal Esportes. Oferecimento. A Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa.